Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça 8h32. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate: políticas afirmativas de inclusão e equidade racial, assunto que tem sido amplamente discutido no Brasil, tanto na esfera pública quanto na privada. A criação das leis de cotas para o ensino superior e concursos públicos federais, a representatividade em espaços de poderes centrais de decisão, além da representatividade em conselhos de administração e diretorias das empresas, que têm sido temas cruciais para esse debate. Por isso estamos recebendo aqui na Rádio Justiça a chefe da Divisão de Auditoria, Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão da Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Daesce Jala. Daesce, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos que estão nos escutando. Queria dizer que é sempre um prazer e uma honra estar aqui hoje e agradecer o espaço para a gente falar desse tema tão relevante. Muito obrigado. Também está conosco ela, que é advogada eleitoralista em causas de gênero, atua também como consultora na área de compliance de gênero, raça e diversidades, cursa doutorado em ciência política, onde desenvolve a pesquisa na seguinte temática: a violência política de gênero e raça dentro dos partidos políticos, dimensões da exclusão das mulheres negras no cenário político brasileiro. Doutora Fernanda Oliveira resumiu um pouco de tantas qualificações. Bom dia. Bom dia, quero agradecer o espaço, bom dia a todos que nos ouvem em todos os rincões do Brasil aí. É um prazer, uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui, Sérgio. Obrigada. Também agradeço a presença do Dr. Diego Pereira, procurador federal, mestre e doutor em Direito, atualmente subprocurador-chefe do ICMBio. Obrigado também por estar conosco, doutor Diego. Eu que agradeço, Sérgio. Bom dia. É uma honra estar aqui no STF para dialogar com todos. Tema tão importante, né, Daesce, que virou um livro: Políticas Afirmativas de Inclusão e Equidade Racial, reflexões acerca do papel dos setores público e privado. Conta pra gente um pouco da história desse livro aqui maravilhoso, que conta com vários participantes. Bom, a ideia, né, era realmente dar vez, dar voz a intelectuais, a juristas negros e negras do nosso país. Então, infelizmente, a gente tem aí um espaço muito reduzido academicamente ou no âmbito desses debates, e a partir da oportunidade de, olha, tem aqui um espaço para a gente poder divulgar numa grande editora, né, os trabalhos que você desejar. Eu falei assim, olha, o que eu quero mesmo é falar de políticas afirmativas e eu quero trazer pessoas extremamente qualificadas, capacitadas no âmbito das suas áreas, né, da sua expertise, e falar sobre isso, sobre a perspectiva racial, que é uma perspectiva que deve mesmo ser sempre abordada e tratada, porque molda a nossa sociedade, o nosso país. Então, convidei grandes colegas, amigos, especialistas para falar sobre temas diversos, e aí a gente vai de direito tributário a questões de injustiça climática, né, como o Diego vai poder abordar aqui hoje, e também trazendo uma questão mais transversal sobre orçamento, além do papel do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, convidei promotores, defensores. Eu queria trazer realmente uma diversidade de instituições e também o olhar privado sobre promoção de equidade, promoção de inclusão no nosso país. Quanto tempo para a gestação desse filho? Foram alguns meses, porque contando aí a apresentação e prefácio, somos 34 coautores. Então é uma obra realmente de fôlego. Foram alguns meses até você ajustar tudo, fazer revisão, né? Sempre tem alguns percalços no caminho, que é muito natural, mas no final temos uma obra de 469 páginas que traz bastante conhecimento, aí diversas contribuições para o debate sobre a temática. Interessante, é um livro, como posso dizer, multitarefa não, mas multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente isso, multidisciplinar. E para o senhor, doutor Diego, qual a importância, então, de tratarmos dessas políticas afirmativas de inclusão e equidade racial? E também pergunto como foi participar desse livro.
Sérgio, essa discussão não está somente na ordem do dia na esfera pública. A grande surpresa foi quando o Daes me convidou para participar do livro e disse: Diego, a gente quer fazer um livro que também seja um referencial na esfera privada. Então o livro ele assume uma outra dimensão, porque ele tenta dialogar o público com o privado e dizer: olha, essas pessoas são importantes, é uma parte da população considerável da população brasileira e que precisa ter políticas públicas e privadas a partir dessa perspectiva racial. Aí, para mim, foi uma felicidade. Falei para ela que meu tema de pesquisa é clima, justiça, racismo ambiental. Então, eu trago um artigo a partir dessa perspectiva de meio ambiente e de raça. E foi importante a gente falar de racismo ambiental, de injustiça climática, em um livro que está, por exemplo, à disposição do Supremo Tribunal Federal. Então, essa transversalidade de temas, eu acho que é a grande chave do livro. Interessante, depois eu vou querer saber um pouco mais sobre o seu artigo. E já pergunto para a doutora Fernanda, iniciativas como essa, do livro, esse debate que estamos fazendo aqui na Rádio Justiça, qual a importância de estarmos falando desse tema? É crucial a gente debater esse tema para a gente ir contrariamente àquele discurso que a gente conversava aqui antes de ir ao ar, né? Que a intelectualidade negra, para Bell Hooks, né? Nossa intelectualidade ela é considerada suspeita, né? Então, para demonstrar que nós somos muito bem qualificados e que nós podemos falar sobre tudo, não só sobre racismo, não só sobre questões de gênero, nós que somos mulheres. No meu caso, eu trabalho com abordagem interseccional em instituições públicas, como consultora compliance, e essas ações afirmativas trazem para as instituições públicas uma nova roupagem na cultura organizacional. O que eu acho bem importante é a gente trazer essa importância de debater e materializar no livro para a gente poder levar ali questões concretas para essas instituições. E doutora Daes, vamos falar um pouco então do que a senhora escreve aqui junto com a doutora Jussara Rosa Santos de Araújo. A educação que nos foi negada, a responsabilidade do setor público na equalização de oportunidades para a população negra. Vou dizer que, para começar, a educação mudou a minha vida e mudou as nossas vidas. Aqui eu posso falar também pelos colegas. Viemos de realidades muito simples. Eu venho da periferia de Salvador e foi a partir de uma ação afirmativa, de uma bolsa de estudos, que eu vejo a minha vida e a vida inteira da minha família mudar e se alterar, porque eu tive ali uma oportunidade para estudar numa escola privada de Salvador e depois acessar a Universidade Federal da Bahia, que é onde eu e o Diego nos conhecemos, somos colegas de faculdade, né? Eu e a Fernanda trabalhávamos ali na AGU e ela também agora faz parte da Comissão de Diversidade Racial que eu presido. E a educação, ela tem esse papel fundamental de fazer com que nós possamos ascender economicamente e socialmente. E eu sempre tive esse compromisso com a educação. Meu tema de mestrado foi discutir a qualidade da educação, o impacto do investimento, como esse investimento deve ser feito para que gere qualidade efetivamente. E daí, no momento de escrever, eu falei assim, eu vou escrever, continuar escrevendo sobre educação e trazendo, Sérgio, esse conhecimento histórico, porque eu sempre digo que se a gente não conhece as bases históricas, a gente não entende como é que a sociedade está estruturada da forma que está, como é que a gente chegou até aqui, por que a gente tem um cenário de desigualdade extrema. As pessoas falam, o racismo acabou há muito tempo. Mas será mesmo? Ou só se transformou, né, em formas ainda mais sofisticadas, estruturais, não no sentido estrutural de que se é estrutural é assim mesmo, mas no sentido de que perpassa todos os aspectos da nossa vida na sociedade. Então, quando eu falo sobre educação que nos foi negada, é trazer ali um resgate histórico de várias legislações estaduais que expressamente negavam o acesso às pessoas negras às escolas. Então, tem até um verso aí que eu coloco que diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas.
porque era uma forma de outras pessoas negras letradas ensinarem, passarem esse conhecimento para poder driblar essa negativa aí do acesso. Então, nos impedir de estudar, ou a educação que nos foi negada, nesse sentido era uma forma de continuar nos alienando também. Então, por isso, esse artigo ele traz esse resgate histórico e fala sobre a importância da educação pública, que tem como destinatário aí a população negra. Infelizmente, no Brasil, a maioria da população negra é pobre e depende dessas políticas públicas educacionais. Então, a responsabilidade também do Estado em promover essa equalização, em promover uma educação pública de qualidade, para fazer com que a gente reduza aí ou minimize essas questões de desigualdades econômicas e sociais. Doutor Diego, a importância então da educação, aproveitando o exemplo aqui da doutora Daécia. Como você também enxerga isso, essa necessidade de termos essa educação para todos, de fato para todos? Sérgio, veja que nossas histórias se intercruzam, né? É a primeira vez que eu estou vendo Fernanda, mas eu tenho certeza que ela ascende intelectualmente, socialmente, graças à educação. Não tenho dúvida disso sem conhecê-la. Sou filho de pais analfabetos do interior da Bahia e minha grande entrada para a ascensão social e como pessoa mesmo, né, como entendimento, foi a partir de uma política de cotas na Universidade Federal da Bahia. Eu saio do interior da Bahia, né, com todo esse contexto de desigualdade e consigo ingressar na Universidade Federal da Bahia graças a uma política de cotas que veio a ser confirmada como constitucional pelo STF, alguns anos depois. Então, a educação é a porta de entrada e, a partir disso, a gente vai ocupando espaços. E eu digo sempre, não é por ser negro que a gente tem que falar somente de raça, né? A mulher não fala somente de gênero, mas dentro da minha jornada, esse tema está presente. Eu vou falar de meio ambiente também a partir da perspectiva ambiental. Se eu sou da engenharia, eu vou falar da engenharia e como a engenharia pode moldar as questões raciais também, a partir da perspectiva racial. Então, a educação, eu acho que é a chave de entrada, sim. E a partir dessa chave que vai abrindo espaços, eu vou falando de outros temas, mas sempre com a intersecção racial. Depois da Universidade Federal da Bahia, o que o senhor fez? Aí eu consigo ingressar na Advocacia Geral da União. Eu gosto de destacar muito isso. Em 2013, não havia cotas no concurso que eu fiz para a AGU. E na minha posse, uma posse com mais de 200 candidatos, né, tomando posse, a gente chama um grupo de colegas para bater aquela foto dos baianos. Tinha era eu e mais outro negro. Então, eu estou falando do estado mais negro da nação e, né, a África brasileira, e eu e mais um colega éramos os únicos negros. Veja, se eu tenho cotas nesse concurso, e agora a AGU, né, fez o concurso para procurador federal com cotas, né, com a previsão de políticas de inclusão, a foto da Bahia muda. Você vê a representatividade desse estado em uma foto. Ingresso na AGU, ingresso na Universidade de Brasília, no mestrado. Aí também foi essencial para eu continuar essa minha jornada enquanto intelectual, e acabei de concluir o doutorado também na Universidade de Brasília. Então, interessante eu dizer que no mestrado eu pesquiso desastres, pesquisei o desastre de Mariana, né, causado pela Vale, mas ali eu trago uma perspectiva também racial, de racismo ambiental. Agora, no doutorado, eu vou pesquisar clima, né, um tema tão atual, clima, mudanças climáticas, justiça climática, eu trago a perspectiva racial também. Doutora Daécia, daqui a pouco fala com a doutora Fernanda. E depois da Universidade da Bahia, qual foi o seu caminho também? Ainda dentro da universidade, eu fui aprovada no concurso, né, no Ministério da Fazenda, e tem 2 semanas, dia 31 de agosto, eu completei 15 anos de serviço público. Né? Então, já é uma trajetória. Contas, né?
Na época, na Universidade Federal da Bahia, eu entrei sem Sim, cotas então. na época, 2006, 2006, mas no concurso do Ministério da Fazenda já não lembro se foi com cotas ou não. Mas no concurso do auditor de controle externo do Tribunal de Contas, sim. Eu entrei por cotas políticas afirmativas. Então, eu fui servidora ali no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, fiquei alguns anos. Aos 26 anos, fui aprovada, então, como auditora de controle externo, 27 anos, tomei posse. E até o ano passado, quando eu fui requisitada, né, pela AGU para assumir aqui uma chefia. Então, em resumo, foi isso. Eu passei pela Receita Federal, Tribunal de Contas e agora aqui na AGU, sempre ali na área de controle, fiscalização, e para ressaltar também isso, né? Que as nossas trajetórias, elas não são moldadas a partir de um estudo específico só de racismo. Minha especialidade é sobre licitações, minha primeira vez aqui foi falando sobre licitações, sobre direito administrativo, administração pública, e é importante que a gente ressalte que somos intelectuais estudando sobre diversos direitos e aspectos, mas com a consciência de que precisamos falar sempre com a perspectiva racial, porque se nós não fazemos isso também, demais pessoas que ocupam esses espaços não fazem. Quase sempre eu vou para uma palestra e aí eu sou a única que trago esse olhar, né, sobre a perspectiva de raça. Vamos lá, doutora Fernanda, falar um pouco também da importância da educação, seu histórico escolar. Sim, eu também sou filha de políticas públicas, dos primórdios do ProUni, lá em 2006, onde eu ganhei uma bolsa em Direito na capital, Belo Horizonte. Na verdade, em 4 universidades de renome. E eu, a partir disso, eu comecei a trilhar um caminho que realmente nós três parecem histórias cruzadas, né? E eu mudei a vida de toda a minha família e a educação mudou a realidade de toda a minha família, que os meus irmãos também são servidores públicos, e a educação teve papel fundamental nessa ascensão. E depois disso eu fiz pesquisa na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, lá no Vale do Jequitinhonha mesmo, onde eu já pesquisava mulheres no parlamento, a questão da subrepresentação, e já dava um spoiler do que eu ia fazer no doutorado, que era pesquisar a exclusão das mulheres negras desse cenário político. E hoje eu estudo na Federal de São Carlos também. Fiz toda essa trajetória educacional através de políticas afirmativas, porque eu estudei no mestrado, embora não foi por cotas, porque eu passei em primeiro lugar, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, aí passa, quando a gente joga a gente na ampla concorrência para sobrar mais vagas, né? Mas essa questão da importância das políticas públicas para mudar realidades, ela é muito real. Ela é muito real na minha vida, na vida da Daes, na vida do Diego e de muitas outras pessoas. E o que a gente pode perceber? Ela acaba transformando pessoas que a gente pode chamar de improváveis em prováveis. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu já tenho 13 anos de advocacia também. Eu já passei pela área administrativa com licitações, sou especialista também, sou especialista em eleitoral, participação política de minorias, agora como consultora compliance de gênero, diversidades, raça, essa perspectiva da abordagem interseccional de gênero e raça, ela sempre esteve presente, muito presente para mim. Eu sempre trouxe esse olhar, até pela minha formação, por eu ter uma formação que é transdisciplinar, né? Então, eu sempre trago esse olhar e acho bem importante nós escrevermos também, não só sobre racismo, não só sobre gênero, mas nós trazermos as questões do nosso povo, dos nossos irmãos.
É interessante, né, Daes, contar para o nosso ouvinte até como que virou a chave, né, sobre essa questão, porque nós encontramos pessoas negras também que acham que é tudo normal ser do jeito que é. Como foi para você virar essa chave? Peraí, preciso retomar, preciso dar um outro caminho para não seguir o que a maioria, né, o que os brancos querem impor para a nossa classe, né, a nossa, como posso dizer assim, para os negros. É muito interessante essa pergunta, porque ela tem dois aspectos que eu queria abordar. Um deles, a gente estava vindo conversando no carro, eu e o Diego, que é sobre essa coletivização do negro, onde a gente esquece das nossas individualidades. Então, nós teremos, sim, pessoas negras que irão negar a sua negritude, que não terão passado por um letramento racial, que não querem vivenciar isso. Às vezes colocam a gente dentro de uma mesma bolha ali, né? E você tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que não se aliam a nós para poder debater, discutir. E outra coisa que eu acho muito relevante, que eu digo sempre, desse despertar, é que fazemos isso em momentos muito diferentes da nossa vida e a partir das nossas trajetórias. Hoje, eu tenho um espaço conquistado, com toda certeza, em especial no direito administrativo, onde eu posso projetar também outras pessoas. Eu acho que nosso papel é esse. No momento que a gente chega em algum lugar, a gente deve dar voz, vez e espaço para outros colegas. Mas essa consciência, esse debate, isso vem muito associado também ao seu empoderamento e à sua ascensão econômica. Para mim, teve muito disso, porque você passa a ser ouvido. Você passa a estar em lugares que as pessoas, elas ou têm que te ouvir ou querem te ouvir. E muito vem de ocupar alguns espaços decorrentes da ascensão social, da ascensão econômica. Mas eu passo por um processo aí. Eu tenho pais muito engajados, o que ajuda muito, né? Os meus pais são professores de escola pública. Meu pai sempre teve projetos voltados para o esporte, para tirar esses meninos, meninas das drogas. Minha mãe muito engajada com a educação de mulheres negras, né? Essa educação de jovens e adultos. Então, isso já fazia muito parte da nossa construção, da nossa educação. Mas, ao mesmo tempo, eu adentrei um espaço que, em Salvador, é um espaço extremamente branco. De uma sala de 60 alunos, tinham 2 pessoas. Em Salvador, o que 2 pessoas negras, né? O que não faria, em tese, o menor sentido. E você é absorvido, é engolido por essa dinâmica racial mesmo, por esse preconceito racial. E você, às vezes, não encontra esse espaço, essa voz. Então, isso para mim só se tornou efetivamente esse reconhecimento, conhecimento e essa capacidade de debater questões raciais vem um pouco da Universidade Federal e depois com uma ascensão social, onde eu entendo que eu não preciso esconder essa condição. Eu não sei se foi assim para vocês, mas por muito tempo eu não queria falar sobre a minha trajetória. Muita gente me conhecia e não sabia, e não fazia ideia de que eu tinha vindo da periferia de Salvador. Não conhecia, porque a gente fica naquela de se eu falar sobre isso, vai ser taxado de vitimismo, de mimimi, né? Como se convenciona falar. Então, você fica ali se fechando para isso. E a pandemia também foi um momento muito importante para mim, onde eu reconheço ali, eu falo, não, eu tenho condições de falar, eu quero falar, eu preciso falar, e eu percebi que ao falar, outras pessoas se viam representadas, e o quanto isso foi mexendo com elas, né, mexendo com a vida delas, de dizer, eu também posso chegar lá, também é possível, também venho dessa trajetória, e fui reconhecendo essa importância de trazer a perspectiva racial e de lutar, né, pelos direitos das pessoas negras. E como foi com o senhor, doutor Diego? Para mim, eu tenho essa consciência individual quando eu ingresso na Universidade Federal da Bahia. Então, não discutia raça até então, né, durante toda a minha trajetória de ensino fundamental e médio, quando ingresso na Universidade Federal da Bahia, com um professor que foi um professor muito importante na vida de quem passa na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, o professor Samuel Vida. A gente toma
essa consciência racial. E a partir daí, tento trazer esses debates para a minha jornada também, pessoal e intelectual. E como o Daes ressaltou bem, ocupando espaços importantes, a gente passa a ser ouvido, né? Na Advocacia Geral da União, eu posso debater agora a raça, porque eu ocupo um espaço importante ali, né? Estou trabalhando com o meio ambiente. A questão do meio ambiente, eu ressalto que é uma discussão muito intelectualizada, europeizada. A gente fala de uma expressão que parece ultrapassada, mas é muito comum no clima, que é norte e sul global. Isso existe dentro da discussão climática. Então, eu deixo de olhar para o norte global para dizer, olha, a discussão do sul global, que é uma discussão de desigualdade, de raça, de comunidades tradicionais, quilombolas, elas sentem as consequências climáticas de uma forma diferenciada. Então, eu vou estudar meio ambiente a partir dessa perspectiva. Daes trouxe um ponto extremamente importante, que eu acho que a gente não pode deixar de debater aqui, que é a questão da individualidade, né? Não somos iguais, né? As pessoas brancas não são iguais, os negros também não são iguais. Então, quando a gente vai tocar em qualquer tema que se refere à pessoa negra, a gente tenta coletivizar, seja a dor ou seja a ascensão também, né? Ou seja, um momento de alegria. A gente festeja coletivamente, mas a gente tem que lembrar que nossas trajetórias, nossas vidas são individuais, e isso significa que eu estou considerando tal como direito dessa pessoa, que é uma pessoa individualizada, né? E esse start, doutora Fernanda, como foi virar a chave e falar, posso ser diferente e também tenho que defender? Olha, o racismo sempre bateu na minha cara, na verdade, desde criança, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, filha de mãe lida como branca no Brasil, de família tradicional, professora primária e de um vaqueiro, um negro retinto. Então, desde muito criança, essas questões sempre estiveram postas na mesa, na minha casa. E numa cidade provinciana também, de interior, lá do Vale do Jequitinhonha, vocês imaginam como isso era debatido, como era abordado, inclusive, na escola, o que acho que, de certa forma, nos blindava, que a gente era bem inteligente, os filhos da professora, e éramos os professores da turma. Então, isso blindava a gente de certa forma, mas essa consciência foi vindo também com o tempo, com o amadurecimento intelectual. E quando eu estava na Procuradoria do Estado de Minas Gerais, como procuradora assistente no Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, que foi meu primeiro emprego, quando eu comecei a participar de reuniões, que quando eu chegava, eu era bem jovem também, quando eu chegava e falava assim, tá faltando o pessoal do Palácio das Artes. Eu não entendia bem aquilo, aí depois eu comecei a perceber. Por quê? Porque eu era a única negra ali naquele espaço, e aquele espaço não tinha sido, entre aspas, feito para mim, mas ele era feito para mim, eu ia ocupá-lo. E, de forma assertiva, eu sempre participava, eu sempre estava ali junto. A preparação sempre foi uma coisa que fez parte da minha trajetória, para que eu pudesse fazer bem tudo que eu quisesse alcançar e buscasse. Então, essa virada de chave foi caminhando. Depois, quando eu fui estudar a questão fui trabalhar com direito eleitoral em 2016, aí eu comecei a me interessar mais ainda pelas questões de gênero, que também acho que nós também nascemos feministas, né? Que a gente já nasce, mulheres não tem um dia de paz, então a gente já tem que lutar por esses direitos. Mas com esse amadurecimento intelectual foi também crescendo esse interesse por essas temáticas, e eu fui tentando aumentar a minha gama de conhecimento e até de preparação para estar debatendo esses temas nesses espaços, porque eles também são meus.
e de todos nós aqui, e foi acontecendo de forma, na verdade, bem natural, assim, com o tempo mesmo. Muito bem. Quer complementar alguma coisa? Que eu preciso sair para o intervalo. Rapidamente, né? Essa questão daquele espaço que eles dizem que não é seu. Comigo acontece de forma muito recorrente a questão de ser palestrante. No ano passado, fui palestrar num congresso, aí um colega, que não me conhecia, aí virou para mim e fez assim, você trabalha aqui, né? Pode me dizer onde é o banheiro? E aí eu virei para a cara dele e falei, não entendi a sua pergunta. Porque eles acham mesmo que esses lugares, se estamos lá é porque nós não podemos ser palestrantes ou ter condições de debater, mas que infelizmente é bem recorrente. Vê a importância da política de inclusão, porque se normalizou que a pessoa que dá informação em um congresso seja a pessoa negra. Então eu preciso colocar um palestrante negro para a gente mudar essas posições e começar a encarar como normal que um palestrante seja negro e não somente a pessoa que está limpando aquele espaço. Até um homem negro de terno chegar a perguntar se ele é o segurança, né? Sim, e por isso que eu acho importante a questão do letramento em todas as esferas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, estamos falando sobre políticas afirmativas de inclusão e equidade racial. Estou aqui com a doutora Daécia Jala, doutor Diego Pereira e também a doutora Fernanda Oliveira. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, a última hora dessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Agora 9h06. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, as políticas afirmativas de inclusão e equidade racial. Estamos aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado, a doutora Daécia Jala, está conosco, ela que é chefe da Divisão de Auditoria em Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, também o doutor Diego Pereira, ele que é procurador federal, mestre e doutor em Direito, atualmente é subprocurador-chefe do ICMBio, e também a doutora Fernanda Oliveira, advogada eleitoralista em causa de gênero, atua também como consultora na área de compliance de gênero, raça e diversidades, e ainda cursa doutorado em ciência política, onde desenvolve a pesquisa com a seguinte temática, né? A violência política de gênero e raça dentro dos partidos políticos, dimensões de exclusão de mulheres negras no cenário político brasileiro, de uma forma ainda bem resumida do pequeno, estou sendo irônico, currículo da doutora Fernanda. Doutor Diego, vamos falar um pouco sobre um ponto importante do livro, que é o artigo do senhor, né? A questão que estamos falando aqui, desastres ambientais, injustiça climática e racismo ambiental no Brasil. Muita gente acha que isso não existe, doutor Diego. Conta pra gente. Pois é, Sérgio, eu vou começar com um exemplo, né? O exemplo sempre é didático. Brasília está extremamente seca e não tenho dúvida de que algumas pessoas sofrem as consequências dessa secura mais do que outras. Eu digo questões biológicas, sociais, mas a forma de combater essa seca, né? Ter um umidificador, ter um ar-condicionado para melhorar a temperatura, ter um remédio para o nariz, para o olho, que fica sempre ressecado, é diferente, né? Algumas pessoas sequer têm condições de fazê-lo. Só um exemplo muito simples. Quando Daécia me convidou para falar sobre a temática que eu quisesse, e aí eu resolvi falar sobre desastre, que é o meu tema de pesquisa, né, a vida toda, eu falei, não, é possível a gente falar da questão racial também, de desastre e de clima a partir da questão racial. Eu já tinha falado aqui antes, existe uma discussão muito importante dentro do clima que envolve desastre, que é sobre a perspectiva do norte e do sul global. A ideia é de que o clima, os desastres, não afetam todos de uma forma igual, né? Eu, enquanto sul global, eu, enquanto brasileiro, eu, enquanto nortista, eu, enquanto periférico, vou sofrer as consequências do clima
do excesso de chuva, por exemplo, das secas, de uma forma diferenciada. E quando a gente olha para esse público que sofre essa consequência de uma forma diferenciada, a gente tem um recorte racial. É por isso que a gente vai falar de racismo ambiental no Brasil. É para dizer que quando as chuvas vêm, né, atingindo toda a cidade do Rio de Janeiro como exemplo... É a população periférica. É a população periférica que sofre mais, porque não tem condições de suportar aquela chuva de uma forma adequada. Então a gente vai falar de política pública, no artigo eu falo disso, de como prevenir desastres a partir de uma política pública que também é racial. E quando a gente fala de política pública, independente dela, seja educacional, ambiental, de infraestrutura, a gente vai falar da importância a quem se dirige essa política pública. Então eu tenho que fazer uma política pública para os negros também, de uma forma especial. Então eu estou falando a quem se dirige essa política pública, mas também a quem faz essa política pública. Por isso que eu falo de política de inclusão, quem decide ali. Então nos ministérios, né, eu olho para a esplanada, eu tenho que ter uma política de inclusão em relação a quem faz a política pública, o gestor. Eu preciso de ministro negro, eu preciso de pessoas ocupando cargos importantes com a caneta na mão, e a política que é destinada também, ela tem que ser racializada. Então, o racismo ambiental existe sim. Eu vou ser bem breve para contar como é que surge a expressão racismo ambiental. Surge de um estudo empírico nos Estados Unidos. Um grupo de professores negros começa a perceber que os lixos, né, da Carolina do Norte ali, eram situados em bairros negros. Então, se começa a perceber que havia um local específico para se destinar àqueles lixos, que eram os bairros de maioria negra. Então, a partir daí, a gente começa a estudar a ideia de que as consequências, as externalidades, né, o lado ruim da exploração ambiental, tinha uma destinação específica. Então, isso está presente até hoje. Quando ocorrem fortes chuvas, secas, incêndios, a gente tem uma população mais vulnerável, que é um recorte da desigualdade, sofrendo mais do que outras camadas da população. Então, eu vou pensar agora em política pública para essa população específica. Foi desafiante escrever sobre isso, os dados, acesso a esses dados também. Como que estamos aqui no nosso país para conseguir comprovar essa desigualdade racial que existe? É sempre um desafio, mas um ponto a se comemorar é que o Ministério do Meio Ambiente, que se chama agora Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já trabalha dentro do Ministério as perspectivas raciais, por exemplo, de gênero, né, de etnia. Então, hoje a gente tem acesso a dados comprovando isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que não tem uma maioria negra, quando a gente olha para as vítimas daquele desastre, a gente vai perceber outras vulnerabilidades, ainda que não seja racial. Se eu olho a perspectiva racial, o pouco, salvo engano, o número de negros no Rio Grande do Sul como um todo atinge ali próximo a 20%, a gente vai perceber que entre as vítimas tem um percentual maior do que 20%, o que comprova um racismo ambiental. Ou então posso olhar a perspectiva de gênero. Geralmente vai ser a mãe solo quem é atingida por esses dados. Então hoje é mais fácil a gente conseguir esses dados porque há uma política institucional voltada para esses recortes. Doutora Fernanda, deixa eu falar de uma questão eleitoral com a senhora. Tivemos uma decisão recente aqui do STF sobre... STF mantém regras que destinam 30% dos fundos eleitorais para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Segundo o ministro Cristiano Zanin, a ação afirmativa foi implementada pelo Congresso Nacional com o apoio de parlamentares de diversos espectros políticos. Qual é a necessidade, qual é a importância da STF também atuar nessa questão que trata, né, justamente desta inclusão? É uma medida reparatória historicamente, né, e que mudou um paradigma. Na verdade, nessa questão da própria subrepresentação que a gente tem no país hoje, em se falar de pessoas negras, mulheres negras, homens negros, em relação a pessoas brancas, essa questão
que começou, na verdade, em 2018, né, com uma consulta da Benedita da Silva, onde foi destinado esses 30% para mulheres. Eram as chamadas cotas de gênero, com essa distribuição de tempo e TV, de financiamento, no mesmo molde que do percentual de candidaturas. Aí, em 2020, teve essa decisão em relação às pessoas negras, o que foi um ganho muito grande para o movimento antirracista, porque o que a gente tem visto de candidaturas e até mesmo de êxito depois de 2020 é uma coisa bem impressionante. Claro que a gente não, infelizmente, não está caminhando no ritmo que a gente deveria. Mas já é um avanço, a gente avança, também retrocede. Felizmente o Congresso o Congresso aprovou aí recentemente também a PEC que anistia os partidos que não repassam de forma correta esses recursos, o que torna essa decisão do Supremo um tanto quanto, eu diria, efetiva, mas não tão efetiva assim. Mas é um ganho muito grande para o movimento e para a representação de pessoas negras no cenário político brasileiro. André, algum comentário ainda a respeito dessa pauta sobre os fundos eleitorais para a participação da população preta e parda? Uma coisa que eu queria destacar, que a gente acaba falando, é sobre o movimento que teve também de afroconveniência, né? A ideia... Boa pergunta, né? Às vezes a gente fala achando que afroconveniência, Sérgio, é sempre que a gente tem uma política afirmativa, a gente pode ter um desvirtuamento disso por meio de uma apropriação dessa questão da etnia por pessoas que não são negras. Então, a gente tem, infelizmente, alguns episódios, alguns casos de pessoas que querem se aproveitar de uma política afirmativa para poder adentrar um determinado espaço. Então, é isso que a gente chama... Fala. Não necessariamente um lugar de fala, porque se fosse só o lugar de fala, estava mais fácil. Mas a questão da afroconveniência é de você ocupar um lugar que não é seu. Não na fala, mas aí você ocupa efetivamente, retirando daquele espaço uma outra pessoa negra. E isso, no âmbito eleitoral, vimos acontecer algumas vezes. E também destinação para cotas, para você acessar um concurso público, acessar uma universidade federal, retirando ali aquela vaga de uma pessoa efetivamente negra. Então, um outro tema, um outro debate nesse aspecto é essa questão, e que a gente precisamos estar muito atentos, da afroconveniência no sentido de se aproveitar, né? Porque quer ser negro quando lhe é conveniente ou quando você tem um benefício ali que você pode aproveitar. Mas imagina, né, se perguntasse se você gostaria ou não de ser negro no Brasil, eu tenho certeza que a resposta seria negativa. Mas em momentos que tem um benefício ou uma política afirmativa ali que você pode aproveitar, a gente fala desse movimento de afroconveniência, de afroconvenientes. Posso só Por completar favor. com um exemplo prático? Tem subido, tem aumentado de forma bem recorrente das eleições de 2020 para cá, o número de pessoas que mudam sua autodeclaração de pardo para negro ou de branco para pardo ou para negro, para obter esse tipo de vantagem que a Daécia se refere. Essa é a afroconveniência, e essas pessoas passam a fazer jus os benefícios, as benesses que essa política afirmativa dessa destinação, desse fundo, traz. E isso sim é problemático.
é problemático, já é tema de debate na academia e em vários outros lugares, de coletivos, que tem um papel, inclusive, muito importante, os movimentos sociais, de pressionar, de discutir também esse tipo de pauta. Eu trabalhei no Enegreceira Política, que pertence ao Observatório Feminista do Nordeste, e eles fizeram um trabalho precursor nas eleições de 2020, com instrumentalização de candidaturas negras. E logo mais, em 2022, saiu um estudo que está até disponível sobre as eleições, sobre os números de êxitos nas campanhas, e a gente percebeu muito essa questão da afroconveniência. Aí a gente começou a debater mais, estudar mais, prestar mais atenção nisso. Pois é, doutor Diego, essa questão é bem polêmica, né? Porque as pessoas se autodeclaram, mas chega em determinadas comissões e não passa, né? Eu acho que a gente tem criado instrumentos para resolver isso. E um exemplo e uma necessidade que agora virou norma foi a exigência de banca de heteroidentificação, tanto para os concursos públicos, que já havia essa exigência, quanto também para ingresso em universidade pública, né? Quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia, no vestibular de 2007, era autodeclaração apenas. Eu me autodeclarava como negro e ingressava na universidade. Qual era o resultado disso? Do meu lado, tinha uma pessoa extremamente branca, sem qualquer sinal de... europeizados, sem nenhum sinal de dúvida de que era branca, mas que passou pelas cotas porque era autodeclaratória a forma de ingresso. Quando a gente impõe uma banca de heteroidentificação, com toda a legitimidade que ela tem, a gente consegue barrar essa fraude. E barra bem antes, porque a pessoa sabe que vai ter uma banca de heteroidentificação, já impede, já se preocupa. Sérgio, eu queria só voltar um ponto atrás. Esse exemplo, eu digo mais uma vez, o exemplo sempre é mais pedagógico. Sobre o Rio Grande do Sul, tem uma frase do presidente Lula interessante quando ele diz assim, isso foi recente, ele vai ao Rio Grande do Sul e diz: eu não sabia que existia tantos negros no Rio Grande do Sul. Não existe tantos negros no Rio Grande do Sul comparado à Bahia, por exemplo. A Bahia somos cerca de 80% de negros e 20% de brancos. O Rio Grande do Sul é o contrário, é 80% de branco e 20% de negro. Por que quando o presidente vai lá e afirma isso, é que quando ele visita o alojamento que ele vai é negro. As pessoas alojadas, as pessoas que sofreram mais as consequências do desastre no Rio Grande do Sul são pessoas negras que estão lá nos alojamentos. Isso é um exemplo do racismo ambiental, de que a população do Rio Grande do Sul não sofreu de uma forma igual as consequências daquele evento. Cirúrgico, doutor. Muito bem colocado. Vamos falar sobre quarta-feira. O que teremos aqui na quarta-feira? Eu sei que você estará de volta aqui no STF, doutora Daes. Sim, na quarta-feira nós teremos aí a honra, a felicidade de lançar essa obra na biblioteca, né, do Supremo Tribunal Federal. Então fica aí o convite a partir das 18h30. Eu e o Diego, que também é coautor, e outros coautores, né, nós estaremos lá para recebê-los com um coquetel muito bacana, para a gente poder comemorar esse feito, porque, Sérgio, é um feito de nós termos aí um livro com apenas juristas e intelectuais negros e negras. E para todos nós, estar no STF lançando um livro é de uma felicidade que eu acho que a gente nunca, jamais, né, imaginou. Então, eu fico muito feliz, muito honrada, muito emocionada. Eu tenho certeza que no momento ainda mais, mas de fazer esse aquilombamento, porque é um aquilombamento para a gente comemorar, para a gente festejar, porque por muito tempo a educação nos foi negada, os espaços acadêmicos também nos foram negados, e nós estamos no Supremo Tribunal Federal lançando uma obra relevante, importante, de fôlego e muito
essencial para o debate das políticas afirmativas no nosso país. Vai ser na quarta-feira, que horário? A partir das 18h30 até as 21h30. Biblioteca do Supremo Tribunal Na Federal, Biblioteca anexo 2. do Supremo, anexo 2. Muito Isso bem. mesmo. Espero que essa ainda imagino que já esteja planejando um outro volume desse título aqui, né? Uma segunda edição. Quem sabe? Nós vamos aí costurando, né? Aos poucos. E para falar aqui também, aproveitando, né, que a Fernanda está aqui, é uma parceira que escreveu junto comigo sobre, neste livro, Administração Pública Sustentável, a visão delas, que é uma obra apenas de mulheres, no qual a gente vai discutir sobre sustentabilidade em diversos vieses. No nosso caso, a gente fala ali de licitações públicas, sustentabilidade social, a questão muito importante, muito relevante sobre a empregabilidade de mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito das terceirizações, que é um tema que está na ordem do dia e que temos falado justamente para estimular os órgãos públicos a efetivamente implementarem essa questão. Até eu percebo, né? As publicações também com a diversidade racial vem crescendo muito, né, doutor Diego? Reforçando sobre o nosso lançamento quarta-feira, Sérgio, estamos aqui na Rádio Justiça, é importante registrar isso. É histórico. O Supremo está abrindo as portas para cerca de 20 autores que estarão presentes, sendo que a obra tem mais de 30, dizendo o que vocês fazem é importante para nós, né? A cúpula do judiciário está abrindo as portas para um livro composto somente por pessoas negras. O Supremo está passando a mensagem de que o que vocês escrevem é importante para nós, né? Então, gostaria de registrar e agradecer, né, o Supremo por essa oportunidade e dizer que mais lançamentos nesse sentido sejam oportunizados. Tem mudado, Sérgio, o cenário das editoras e por conta desses movimentos importantes de resgate de nossas histórias, mas também de essas instituições públicas e privadas, editoras, né, os sistemas de justiça, olharem para o que é produzido por essa intelectualidade e dizer, é importante que vocês sejam ouvidos, sejam lidos, e tem qualidade, então as portas estão abertas. Acho que a mensagem é essa. E serve de fomento, né? Serve de incentivo, não é isso, doutora Fernanda? Para Sim. que possamos ter mais publicações. Com certeza, é um orgulho para mim. Eu vou estar presente aqui, com certeza, é um orgulho para mim. Essa publicação, eu não sou coautora nessa, sou coautora na outra, mas ela é um orgulho, como se fosse minha também, porque realmente é histórico, um lançamento no Supremo Tribunal Federal e, completando o que o doutor Diego falou, é muito bonito de ver esse movimento do Supremo Tribunal Federal trazendo esses profissionais, mostrando ao país que esses profissionais existem, que eles são competentes e que eles vieram para ficar. Doutora Daécia, a senhora também participou da gravação do Luminuras aqui da TV Justiça. Conta pra gente. Foi muito bacana. Eu agradeço aí a produção, né, do TV Justiça, mais uma vez esse espaço. E nesse processo de podermos discutir políticas afirmativas, falamos sobre educação pública, sobre essa questão da empregabilidade, Sérgio, que eu estava falando de vítimas de violência doméstica ou de mulheres em situação de violência doméstica, como se convenciona falar. Então, foi um processo muito bacana de poder debater abertamente sobre esses assuntos, sobre essa perspectiva, e agradeço mais uma vez o espaço aqui na TV Justiça, aqui na Rádio Justiça, lá na TV Justiça, esse espaço aberto pelo STF, para que a gente possa falar sobre temas que são muito relevantes para a nossa sociedade. Inclusive, na própria biblioteca tivemos o lançamento, né? Um livro contando a história do juiz Fábio Esteves, ele que é juiz criminal do TJDFT, juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, também falando sobre a história dele, que veio da roça, negro, e chegou aqui até o STF. Essas histórias são histórias que nos inspiram, né?
são histórias de representatividade, são histórias que comunicam que é possível chegar aqui, mas eu sempre falo que a gente não pode dar um espaço para uma meritocracia pura ou para o discurso da meritocracia pura. Sempre que alguém me aborda, Sérgio, falando, nossa, eu quero ser igual a você, eu quero chegar onde você chegou, e a minha pergunta é, você tem as ferramentas para isso? Porque é preciso ter ferramentas. Não basta apenas a representatividade manda uma mensagem muito clara de que é possível chegar lá, mas é preciso dar ferramentas, e esse é o papel das políticas afirmativas, oferecer ferramentas e estratégias para que pessoas negras possam ocupar esses espaços de representatividade, espaços de decisão. Pena que eu tenho que encerrar já o nosso debate, porque o tempo não para. Quero agradecer mais uma vez as considerações finais. Dr. Diego Pereira, ele que é procurador federal, mestre e doutor em Direito, atualmente subprocurador-chefe do ICMBio. Obrigado por estar conosco, doutor Diego, e a sua mensagem final. Eu agradeço esse espaço, Sérgio, a você, toda a Rádio Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e dizer que esse debate está em aberto. A gente está sempre trazendo essas nuances importantes envolvendo políticas públicas, do setor privado, e ter um espaço como o do Supremo é extremamente importante. A minha palavra final é de agradecimento e convidar todos e todas para o lançamento do nosso livro, quarta-feira, às 18h30, na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Doutora Fernanda Oliveira, advogada eleitoralista em causas de gênero, atua também como consultora na área de compliance de gênero, raça e diversidades. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça também. É só a mensagem final. Eu queria agradecer essa oportunidade, o empenho. Sérgio, obrigada. Daés, obrigada pelo convite. Obrigada, Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal, por... Hoje é um dia importante, para nós também é um dia histórico de estarmos aqui representando os nossos para debater pautas tão importantes. Meu telefone está aqui, só que chega a mensagem. As pessoas, estou acompanhando, estou assistindo, isso é muito bacana. Então, muito obrigada. Eu espero estar aqui numa próxima oportunidade, que você já me convidou, né, Sérgio? Vou estar aqui com o maior prazer. Muito obrigada. Um abraço a todos. Agradeço também ela, que se não fosse por ela, não estaríamos aqui fazendo esse debate. Quando fiz o convite, foi muito de pronto, assim acolheu e gostou de ser convidada. Ela que é chefe da Divisão de Auditoria, Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, doutora Daés Jalo, obrigado pela receptividade sempre, pelo carinho aqui com a Rádio Justiça. Eu que agradeço. Eu jamais vou normalizar receber um convite aqui para participar da Rádio Justiça. Toda vez que vier vai ser como um sonho realizado. De verdade, de coração, é uma oportunidade ímpar e eu sempre fico muito feliz e muito honrada, de verdade, de estar aqui. Agradeço a toda a produção, né, que faz aí o programa, agradeço a você, Sérgio, e queria deixar... primeiro, né, reiterar o convite para o nosso lançamento e deixar como mensagem final esse convite para as questões raciais. Convido a todos e todas a se envolverem, a estudarem, a lerem, né, autores, juristas negros e negras, entenderem um pouquinho mais sobre isso, porque por mais que nós tenhamos um certo lugar de fala, essa luta, a luta antirracista é uma luta de todos e todas, não é só das pessoas negras, é de todo mundo que tem esse papel de promover, estimular, né, desenvolver inclusão e equidade na nossa sociedade. Muito obrigada, Sérgio. Nós que agradecemos aos nossos convidados e ao nosso convidado, agora 9h33, lembrando que esse debate vai ficar disponível também depois no YouTube para assistir quando quiser, compartilhem à vontade. 9h33, intervalo. Na volta, vamos saber a pauta do Supremo Tribunal Federal. Já eu converso com a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hanna Gomes. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.